Você já ouviu alguém dizer que nunca precisaria de você e depois a vida provar o contrário? É exatamente isso que aconteceu comigo. Olá! Antes de começar, me conta, de onde você está assistindo essa história? Quero sentir que estou falando diretamente com você. Tudo começou anos atrás, quando eu e ele estávamos juntos. Ele sempre dizia que era independente, que não precisava de ninguém ao seu lado, que sua vida estava completa do jeito que era. Eu acreditava nele e, por amor, respeitava seu espaço, suas decisões, suas prioridades. Pensava que essa era a base de um relacionamento saudável, confiar na força do outro sem sufocar. No entanto, aos poucos percebi pequenas falhas naquelas palavras. Quando enfrentávamos momentos difíceis, ele sempre se afastava, dizendo que podia lidar sozinho, que não precisava da minha ajuda. E eu, inconscientemente, aceitava. A cada situação complicada, cada problema familiar ou profissional, eu ficava à margem, esperando que ele pedisse ajuda, que reconhecesse a minha presença. Mas ele não fazia. Lembro de uma tarde específica, quando tudo começou a mudar. Eu estava preparando o jantar, nervosa, esperando que ele chegasse do trabalho, porque havia uma notícia importante que precisava compartilhar. Ele entrou, jogou a mochila no sofá e, sem olhar para mim, disse: "Não se preocupe, eu dou conta disso sozinho." Aquelas palavras cortaram fundo. Por um instante pensei: será que ele realmente me vê? Será que tudo que construímos juntos vale tanto assim para ele? Mas sorri, tentando manter a calma, escondendo a frustração que me consumia por dentro. Durante meses, a rotina seguiu assim. Eu presente, sempre tentando apoiar, sempre pronta para ouvir, enquanto ele mantinha uma barreira invisível, um muro que me separava da sua vida emocional. E então, um dia, tudo mudou. Algo aconteceu que ninguém poderia prever, algo que virou completamente nosso mundo de cabeça para baixo. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser tão irônica. Aquele homem que dizia nunca precisar de mim, que se orgulhava da própria independência, de repente se viu frente a uma situação que o deixou completamente vulnerável. E foi nesse momento, nesse instante de fragilidade inesperada, que percebi que, apesar de tudo, eu ainda importava mais do que ele jamais admitiria. O que aconteceu naquele dia de virada dramática da vida dele? Como ele reagiu? E, principalmente, o que isso significou para nós dois? É isso que você vai descobrir nas próximas partes dessa história, que mistura frustração, amor, surpresa e a força de quem está sempre disposto a apoiar, mesmo quando não é reconhecido. Mas antes de continuarmos, quero que você se envolva comigo. Comente abaixo de onde você está assistindo e se já passou por uma situação em que alguém que dizia não precisar de você acabou precisando de todo o seu apoio. Sua história pode aparecer nos próximos vídeos e eu quero sentir que estamos juntos nessa narrativa. O que aconteceu naquela virada dramática da vida dele mudou tudo. E acredite, você não vai querer perder, porque é quando o verdadeiro teste do nosso vínculo começa e onde segredos guardados por anos finalmente vêm à tona. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. O sol entrava pela janela, iluminava a cozinha, e eu tentava preparar o café como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas havia uma tensão no ar que não podia ser ignorada. Ele entrou, exalando uma mistura de cansaço e preocupação, algo que nunca tinha visto antes. Seu olhar evitava o meu, e cada gesto transmitia vulnerabilidade. "Precisamos conversar", disse, com a voz trêmula. "Sobre o quê?" perguntei, tentando manter a calma, mas sentindo um frio subir pela espinha. Ele hesitou, respirou fundo e, pela primeira vez, admitiu que estava em apuros. Uma crise no trabalho o deixara sem saída. Decisões importantes haviam sido adiadas por meses, e agora o peso era insuportável. Ele, que sempre se orgulhava de sua independência, estava desnorteado e precisava de ajuda, da minha ajuda. Senti uma mistura de sentimentos. Por um lado, uma pontada de raiva pelo orgulho que o impedia de reconhecer o óbvio durante tanto tempo. Por outro, uma compaixão incontrolável. Olhei para ele e percebi que toda a dureza que ele exibia
era apenas uma fachada para esconder o medo de depender de alguém. Eu não sei por onde começar, confessou. Comece do começo. Eu tô aqui, respondi, mantendo a voz firme, mesmo sentindo a emoção transbordar. Sentamo-nos na sala e ele começou a me contar cada detalhe da situação, os erros que cometeu, as oportunidades perdidas, a pressão dos superiores. Cada palavra reforçava algo que eu já sabia. Ele precisava de apoio, de orientação, de alguém que não fugisse diante das dificuldades. E naquele momento, percebi que meu papel não era de julgar, mas ser o porto seguro que ele sempre disse que não precisava. Enquanto ele falava, recordei todos os momentos em que me mantive à distância, respeitando sua suposta independência. Cada vez que oferecia ajuda e ele recusava, cada gesto de amor que foi ignorado, tudo parecia convergir para aquele instante. A vida estava finalmente mostrando que ele não era invencível e que dependia de mim mais do que jamais admitiria. O clima na sala era intenso. Silêncios pontuavam a conversa e cada respiração parecia carregada de significado. Não havia espaço para orgulho ou ressentimento, apenas a necessidade de ação. Sabia que a partir daquele momento, a relação entre nós mudaria para sempre. Eu não seria apenas uma presença opcional em sua vida, seria a força que sustentaria suas escolhas e decisões. Obrigado por estar aqui, disse ele, quase sussurrando. Não me agradeça ainda, isso é só o começo, respondi, consciente de que a verdadeira prova estava por vir. Enquanto ele processava a própria vulnerabilidade, percebi que a confiança não era algo que podia ser imposto. Ela precisava ser construída, passo a passo. E aquela crise, tão inesperada quanto necessária, era a oportunidade perfeita para redefinir nosso vínculo. Aquele dia marcou uma virada silenciosa em nossa história. Ele, que sempre acreditava que podia enfrentar tudo sozinho, finalmente entendeu que depender de alguém não é fraqueza. E eu, que sempre esperei por um momento em que a minha presença fosse necessária, finalmente via que meu papel não era de espectadora, mas de protagonista da própria história dele. O que ainda não sabíamos é que a vida guardava mais surpresas e desafios, testando não apenas nossa paciência, mas a profundidade da nossa conexão. Cada passo que demos naquele dia nos aproximava de descobertas que mudariam para sempre a forma como nos entendíamos e apoiávamos mutuamente. Nos dias que se seguiram, tudo parecia estar em suspensão. Ele ainda lutava para organizar suas responsabilidades, e eu me mantinha presente, oferecendo suporte sem invadir seu espaço. Cada gesto meu era recebido com uma mistura de alívio e constrangimento, como se ele estivesse aprendendo a depender de alguém pela primeira vez. Um dia, enquanto revisávamos documentos e planejávamos decisões importantes, ele olhou para mim com olhos úmidos e disse: "Eu nunca imaginei que precisaria tanto de você, e agora, sem você, não sei o que faria." Aquelas palavras atingiram meu coração. Era a primeira vez que ele admitia a profundidade da dependência que sempre existiu, mesmo quando negava. No passado, eu me sentira invisível, desconsiderada. Agora a vida o forçava a reconhecer que minha presença era essencial. Percebi que algo mais profundo estava acontecendo. Ele não estava apenas aprendendo a depender de mim, mas também a confiar. Cada decisão tomada juntos fortalecia nossa relação, e, pela primeira vez, senti que estávamos em sintonia de verdade. Mas a vulnerabilidade dele também trouxe desafios inesperados. Nem sempre ele lidava bem com sua própria fraqueza, e algumas vezes a tensão escalava em pequenos conflitos. "Não posso acreditar que deixei chegar a esse ponto", murmurou, em uma noite enquanto eu o ajudava a organizar papéis atrasados. "Nem eu, mas agora não adianta pensar nisso. O importante é resolver", respondi, tentando manter a calma. A história dele começou a se desdobrar diante de mim, revelando erros e decisões impulsivas que haviam levado à situação crítica. Senti uma mistura de compaixão e determinação. Ele precisava não apenas de ajuda prática, mas também de alguém que o mantivesse firme quando a confiança própria fraquejava. E eu estava ali, pronta para ser essa âncora.
Em um momento de silêncio, olhei para ele e percebi como a vida tem uma forma curiosa de ensinar lições. Ele sempre se orgulhara de sua independência, e agora, de repente, estava vulnerável, dependente de mim, e, sem perceber, construindo conosco uma conexão que seria difícil de quebrar. Cada sorriso tímido, cada agradecimento sussurrado, cada gesto de reconhecimento parecia consolidar algo maior do que qualquer crise profissional ou pessoal. Eu nunca quis admitir, mas você sempre foi minha base, mesmo quando eu não percebia. E agora você finalmente percebe, respondi, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Mas a vida ainda tinha surpresas reservadas. Aquele aprendizado de dependência e confiança não seria linear. Novos desafios surgiriam e a verdadeira prova do nosso vínculo ainda estava por vir. Eu sabia que, para ele crescer e para nós permanecermos juntos, teríamos que enfrentar momentos que exigiriam coragem, paciência e, acima de tudo, honestidade total. Enquanto o dia se encerrava, senti que algo mudava dentro de nós. Ele não era mais aquele homem fechado que dizia nunca precisar de ninguém. Eu não era mais a presença ignorada, invisível e subestimada. Ambos estávamos descobrindo que a verdadeira força vem da união, do reconhecimento do outro e da capacidade de se apoiar mutuamente, mesmo que o orgulho tente nos afastar. E naquele instante, percebi que a história que estava começando a se escrever diante de nós não seria apenas sobre crises, mas sobre a construção de uma relação sólida, capaz de enfrentar qualquer reviravolta que a vida decidisse trazer. Os dias seguintes foram intensos. Cada manhã trazia novos desafios e, com eles, novas oportunidades para mostrar que a confiança entre nós poderia se fortalecer ainda mais. Ele, que antes sempre afirmava que nunca precisaria de ninguém, agora aceitava minha presença e dependência com uma sinceridade que me emocionava profundamente. Mas nem tudo era simples. A vulnerabilidade dele, embora reveladora, também trazia momentos de tensão silenciosa, quando o orgulho batia de frente com a necessidade de ajuda. Lembro de uma tarde em que precisávamos tomar decisões importantes sobre sua carreira. Ele estava exausto, claramente sobrecarregado, e por um instante o velho comportamento de se afastar começou a ressurgir. Vi o olhar hesitante, a tensão nos ombros, e percebi que não podia ceder. Coloquei a mão sobre a dele e disse com firmeza: "Não precisa enfrentar isso sozinho. Estamos juntos. Sempre estivemos." Ele me olhou e pela primeira vez vi um brilho de reconhecimento sincero nos olhos dele. Não era apenas gratidão, mas algo maior, respeito e confiança. A vida finalmente estava mostrando a ele que a força não está em enfrentar tudo sozinho, mas em saber escolher em quem se apoiar. Durante aquela conversa, ele começou a me contar detalhes de erros passados, decisões precipitadas e momentos em que se deixou guiar pelo orgulho. Cada palavra reforçava o quanto ele havia subestimado a importância de ter alguém ao lado. Eu escutava atentamente, sem julgamentos, apenas oferecendo presença e apoio. A empatia que senti naquele momento foi tão intensa que me fez perceber que, por mais que ele tivesse negado minha importância, eu sempre fui essencial para ele, mesmo quando ele não queria admitir. A tensão emocional, entretanto, ainda pairava no ar. Ele lutava internamente entre o orgulho e a necessidade de confiar, e eu precisava navegar com cuidado para não deixar que pequenas discussões ou frustrações prejudicassem o processo de reconexão. Cada gesto de apoio que eu oferecia era, ao mesmo tempo, um lembrete silencioso de que ele precisava aprender a se abrir, a aceitar ajuda e a valorizar quem estava ao seu lado. "Eu nunca quis ser tão dependente, mas não sei o que faria sem você agora", disse ele com uma mistura de vergonha e sinceridade. "Não se trata de dependência, trata-se de confiança", respondi, sentindo que aquela frase representava o verdadeiro aprendizado daquele momento. Conforme a tarde avançava, percebi uma mudança sutil, mas profunda em nossa dinâmica. Ele, que sempre se considerava independente e autossuficiente, estava finalmente entendendo que o verdadeiro poder não está em carregar tudo sozinho,
mas em reconhecer quando precisamos de alguém ao nosso lado. E eu, que tantas vezes me senti invisível, agora era vista e valorizada de maneira genuína. Naquela noite, enquanto ele descansava e eu observava, senti que havíamos dado um passo crucial. A base da relação estava sendo reconstruída, mais sólida, mais honesta e mais verdadeira. Mas mesmo com essa evolução, sabia que ainda haveria testes, momentos em que o orgulho e o passado iriam desafiar o que estávamos construindo. E foi exatamente essa percepção que me manteve alerta e esperançosa ao mesmo tempo, porque a vida, inevitavelmente, ainda traria provações, e o quanto seríamos capazes de superá-las juntos definiria não apenas o presente, mas todo o futuro que poderíamos compartilhar. A noite em que tudo virou de ponta cabeça começou como qualquer outra. Ele, sentado na varanda, folheava alguns papéis, como se ainda fosse o dono de tudo. O silêncio entre nós pesava, até que uma ligação no celular dele quebrou a monotonia. Reconheci o número na tela. Era de alguém do trabalho antigo, alguém que sempre o tinha avisado sobre erros que ele preferia ignorar. Ele atendeu e, pela expressão que tomou seu rosto, percebi que algo estava errado. Seus olhos se arregalaram, a boca entreaberta, e depois ele apenas deixou o telefone cair na mesa. Fiquei esperando que ele dissesse algo, mas demorou. Então, num sussurro quase inaudível, murmurou: "Tudo o que construí foi em vão." Corri para pegar o aparelho e ouvi as últimas palavras do outro lado. "Você não quis ouvir e agora não há volta. Os processos vão correr e a verdade virá à tona." O peso daquela revelação caiu sobre ele como uma maré bruta. Pela primeira vez, vi o homem que sempre se dizia invencível se dobrar. Seus ombros curvados, as mãos tremendo e um olhar vazio que me fez sentir uma estranha mistura de pena e raiva. "Você sempre disse que não precisava de mim", soltei, a voz embargada. "E agora, quando o mundo desmorona, olha só para quem sobra." Ele ergueu os olhos lentamente e ali havia algo que nunca tinha visto: medo genuíno. "Eu errei", disse, quase engasgando nas palavras. "Eu errei feio e não sei o que fazer." A confissão não apagava os anos de frieza, nem o peso das vezes em que fui diminuída. Mas naquele instante, a vida parecia ter dado a volta completa, colocando-nos frente a frente, sem máscaras. Naquela noite não dormimos. Ele tentava se justificar, contar sobre escolhas erradas, decisões tomadas por orgulho, e eu apenas escutava, deixando que cada palavra caísse como pedras que se acumulavam entre nós. Quando o sol nasceu, eu já sabia que aquele era só o início de uma nova fase. Uma fase em que, pela primeira vez, ele não teria mais o controle. E talvez fosse justamente isso que a vida queria mostrar: que ninguém pode viver sozinho de orgulho e que, no fim, todos acabam precisando de alguém. As semanas seguintes foram marcadas por uma estranha inversão de papéis. Pela primeira vez, Ricardo não tinha o controle da situação. Ele estava fragilizado, dependente, inseguro. E eu, que tantas vezes havia sido colocada como alguém dispensável, agora era a única base sólida que ele tinha para se apoiar. O destino tinha uma maneira cruel de ensinar lições que a soberba não deixava aprender. Certa manhã, entre uma consulta e outra, ele me chamou para conversar. Seus olhos estavam pesados, como se carregassem mais do que a dor física. "Eu não sei como cheguei a esse ponto", disse com a voz embargada. "Sempre achei que era forte o suficiente para enfrentar tudo sozinho, mas agora percebo que nunca fui tão fraco." Eu apenas o escutei. Era a primeira vez em muito tempo que o ouvia reconhecer sua vulnerabilidade. Dentro de mim havia uma mistura de compaixão e lembrança das feridas que ele mesmo havia causado. Naquela noite, sentei ao lado da cama
E contei sobre os dias em que me senti invisível ao seu lado, sobre as noites em que chorei em silêncio porque ele não enxergava meu valor. Ele não tentou se justificar, apenas segurou minha mão com força, como se aquele simples gesto fosse uma confissão tardia. Eu errei, e talvez seja tarde demais para consertar tudo, mas não quero morrer sem você saber que eu vejo agora. Eu vejo quem você sempre foi. Essas palavras ecoaram dentro de mim por dias. Não eram apenas desculpas. Eram um reflexo de alguém que finalmente compreendia a importância do amor e do cuidado verdadeiro. Eu não precisava de promessas grandiosas, porque a vida já tinha mostrado que elas se desfazem facilmente. O que eu queria era autenticidade, mesmo que viesse tardiamente, mesmo que viesse entre lágrimas e fraquezas. Houve momentos em que pensei em desistir. Cuidar de Ricardo exigia energia, paciência e um coração aberto para perdoar o que parecia imperdoável. Mas ao vê-lo lutar contra os seus próprios limites, percebi que aquele era também o meu processo de cura. Eu não estava apenas cuidando dele, estava reconstruindo a mim mesma, recuperando a dignidade que um dia ele tentou me tirar. Numa tarde chuvosa, enquanto a água batia contra a janela, Ricardo segurou uma fotografia nossa antiga, dos tempos em que éramos jovens e cheios de sonhos. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Eu dizia que nunca precisaria de você, que conseguiria tudo sozinho, mas a vida mostrou que, sem você, eu não era nada além de um homem perdido. Suas palavras não apagaram o passado, mas abriram espaço para uma verdade que finalmente vinha à tona. Foi nesse instante que entendi que o destino tinha me colocado diante de uma escolha. Eu podia carregar o rancor para sempre ou transformar aquela dor em força. E mesmo com todas as cicatrizes, escolhi ser maior que a mágoa. Escolhi enxergar naquele homem quebrado a oportunidade de finalmente colocar fim a uma história de arrogância, substituindo-a por uma de aprendizado e redenção. Estava reconstruindo a mim mesma, recuperando a dignidade que um dia ele tentou me tirar. Com o passar dos dias, Ricardo passou a depender de mim não só para os cuidados físicos, mas também para suportar o peso das memórias que o atormentavam. À noite, quando o silêncio dominava a casa, ele me pedia que ficasse ali, apenas sentada ao lado dele. Eu nunca soube o que era solidão até agora, confessou certa vez com os olhos marejados. E só percebi o quanto você sempre preencheu esse vazio quando já era tarde demais. Havia uma dor sincera em suas palavras, e eu podia sentir o quanto sua arrogância havia sido uma armadura frágil que agora se desmanchava diante da realidade. Mas ainda assim, era impossível esquecer cada ferida aberta, cada desprezo disfarçado de indiferença que ele me lançou durante tantos anos. A cada gesto dele, eu oscilava entre a compaixão e a lembrança amarga do que suportei. Um dia, em meio a uma manhã ensolarada, Ricardo segurou minha mão e disse: "Você ainda acredita que eu possa mudar? Que ainda posso ser alguém melhor, apesar de tudo?" Eu respirei fundo antes de responder. "Não sei, Ricardo. O que eu sei é que você precisa querer isso para si mesmo, e não apenas para me provar algo." Ele abaixou os olhos, em silêncio, e naquele instante percebi que a vida estava lhe cobrando um preço mais alto do que qualquer punição que eu pudesse desejar. Com o tempo, os médicos começaram a trazer notícias melhores, pequenas melhoras, avanços lentos, mas visíveis. E foi nesse processo que a convivência forçada nos aproximou de um jeito inesperado. Ele, que sempre foi tão resistente a expor fragilidades, agora mostrava um lado humano, frágil, quase infantil. Eu, por outro lado, aprendi a olhar para mim mesma com mais respeito, porque já não me via como a mulher diminuída pelo desprezo, mas como alguém que tinha resistido e se fortalecido.
Certa noite, quando a chuva caía lá fora e a casa estava em silêncio, Ricardo me olhou e disse: "Eu disse que nunca precisaria de você, mas a verdade é que sempre precisei. Só não tinha coragem de admitir." Aquelas palavras, ditas sem pressa, carregavam um peso que parecia libertá-lo e de alguma forma também me libertar. Não apagavam os erros do passado, mas revelavam uma verdade que finalmente vinha à tona. E naquele momento, senti que o destino estava nos conduzindo a uma encruzilhada decisiva. Ou permitiríamos que as cicatrizes continuassem a sangrar, ou aprenderíamos a transformá-las em marcas de sobrevivência. E eu sabia que a escolha estava mais nas minhas mãos do que nas dele. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e revelações. Ricardo começava a enxergar a vida com uma clareza que antes lhe faltava. Em pequenas conversas, ele revelava medos que nunca havia admitido. "Passei anos fugindo de mim mesmo", confessou certa tarde, enquanto eu o ajudava a caminhar até a varanda. "Achava que ser forte era nunca demonstrar fraqueza, mas a verdade é que eu só estava escondendo o quanto era frágil." E escutá-lo falar assim me causava um nó na garganta. Era como se, de repente, ele tivesse se despido de todas as máscaras que usou para me manter distante. Ao mesmo tempo, eu lutava com a lembrança de cada vez que fui deixada de lado, cada lágrima derramada no silêncio da noite. O passado não se apagava, mas havia algo novo se formando ali, um espaço para refletir se o perdão era possível. Numa dessas noites, a chuva caía fina e o som das gotas contra o vidro enchia o quarto de uma melancolia quase poética. Ele me chamou perto e disse: "Se eu tivesse entendido antes, talvez não tivesse perdido tanto tempo. Você ainda consegue olhar para mim sem sentir apenas mágoa?" Minha resposta veio lenta. "Eu consigo olhar para você, Ricardo, mas enxergar além da dor ainda é um processo." Ele não discutiu. Apenas baixou os olhos, aceitando que a cura, tanto a dele quanto a minha, não viria de imediato. Com o passar das semanas, algo dentro de mim mudou. Não era amor como antes, nem ódio como tantas vezes senti. Era uma estranha sensação de libertação, como se finalmente eu tivesse no controle da minha própria história. Estar ali, cuidando dele, não significava submissão. Era a prova de que eu havia resistido, que não deixei que a dor me definisse. Ricardo parecia notar isso também. Em certos momentos, ele me observava com um olhar diferente, mais humilde, como se compreendesse que eu tinha vencido uma batalha silenciosa que ele sequer imaginava. Talvez, no fundo, a vida quisesse nos mostrar que até mesmo as feridas mais profundas podem se transformar em cicatrizes que contam uma história de sobrevivência. E assim, entre os ecos do passado e as incertezas do futuro, eu percebia que estávamos sendo levados para um ponto inevitável. Um momento em que teríamos que decidir o que significava seguir em frente. O ponto de decisão parecia cada vez mais próximo. Não havia como evitar. Ricardo, em meio à sua fragilidade, já não tentava esconder o arrependimento que o consumia. Um dia, ao entardecer, ele me chamou para sentar ao seu lado na varanda. O céu estava tingido de tons alaranjados e, por um instante, o silêncio nos envolveu. Então, com a voz rouca, ele disse: "Passei metade da minha vida acreditando que era invencível. Hoje, dependo de você até para respirar sem medo." E a ironia é que foi justamente a pessoa que mais machuquei quem ficou para me ajudar a levantar. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um grito abafado. Parte de mim queria se deixar comover, abraçá-lo e acreditar que enfim havia aprendido. Mas outra parte ainda lembrava das vezes em que ele me olhou com desprezo, quando dizia que eu era apenas um peso. A dor do passado parecia sempre espreitar, pronta para me lembrar do quanto sofri. Naquela noite, enquanto eu arrumava as cobertas em seu quarto, ele segurou minha mão com uma força inesperada. "Se um dia eu tiver a chance de recomeçar, juro que vou fazer diferente", murmurou.
Eu fiquei em silêncio, porque as promessas de mudança já haviam sido tantas que perderam a força. O que me prendia ali não era a esperança de um futuro com ele, mas a necessidade de encerrar aquele ciclo de dor com dignidade. Os dias seguintes mostraram um Ricardo diferente. Ele começou a agradecer por coisas pequenas, um copo d'água, uma conversa curta, a simples presença ao seu lado. E cada obrigado soava como se fosse um pedido de perdão velado. Eu percebia que ele já não buscava apenas sobreviver, mas talvez se redimir consigo mesmo. E, de algum modo, esse processo também estava me transformando. Eu me sentia mais firme, mais consciente da mulher que me tornei. Não era a mesma que chorava escondida, nem a que implorava por um olhar de reconhecimento. Agora, cada escolha que eu fazia vinha carregada da certeza de que meu valor não dependia mais dele. E foi nesse equilíbrio frágil entre o passado e o presente que compreendi. Estávamos chegando à reta final de nossa história, e a vida nos cobraria, cedo ou tarde, uma decisão definitiva. Na manhã que parecia ser apenas mais uma, percebi que algo havia mudado. Ricardo estava mais fraco do que nunca, o olhar cansado fixo em mim como se buscasse uma resposta que ele mesmo não tinha. A respiração curta, o corpo entregue ao peso dos anos e dos erros. Sentei-me ao lado dele e, pela primeira vez em muito tempo, segurei sua mão sem hesitar. Havia uma paz estranha naquele gesto, como se fosse a última peça de um quebra-cabeça que eu vinha montando dentro de mim. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Apenas murmurou: "Obrigado, por não ter desistido de mim, mesmo quando eu mais merecia que desistissem." Aquelas palavras, simples e quase imperceptíveis, carregavam a confissão de uma vida inteira. Não havia mais orgulho, nem soberba, apenas um homem despido de suas armaduras, diante de mim como realmente era. Naquele instante, compreendi que o perdão não era para ele, era para mim. Guardar a dor, o rancor e a mágoa só me aprisionava ao passado. Soltar tudo isso era finalmente me libertar. A verdade é que, no fim, não importava mais se ele havia mudado ou não. O que importava é que eu já não precisava da aprovação dele para saber quem eu era. Eu venci. As semanas que se seguiram foram silenciosas, quase contemplativas. Ricardo não tinha mais forças para longas conversas, mas bastava um olhar para que eu entendesse sua gratidão. E eu, por minha vez, sentia que estava cumprindo o último capítulo dessa história, não como vítima, mas como protagonista da minha própria vida. No dia em que ele partiu, a dor que senti foi real, mas diferente. Não era o luto por um amor perdido, mas o adeus a uma parte da minha história que finalmente podia ser deixada para trás. Fechei seus olhos com cuidado, respirei fundo e percebi que, de alguma forma, eu havia renascido. Hoje, quando olho para trás, sei que a vida me provou algo essencial. Não importa quem tenta nos diminuir, não importa quem diz que não precisamos estar ali. O que define nossa força é a capacidade de levantar, de seguir e de transformar até mesmo as feridas mais cruéis em marcas de vitória. Ele disse que nunca precisaria de mim. A vida mostrou o contrário. Mas no fim, não foi ele quem mais precisou. Fui eu que descobri que nunca precisei dele para ser inteira.